Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Eduardo Lincoln e nós vamos começar aqui uma bateria de estudos bíblicos bem rápidos, objetivos, e para que você tenha um esclarecimento melhor à luz da palavra. A gente vai citar alguma coisa aqui, mas a base mais importante do nosso estudo é a Bíblia. Então, para que você possa entender, nós vamos fazer um estudo fazendo a leitura, porque muitos versículos bíblicos não há necessidade de teologia. Eu sou teólogo formado no Seminário Batista Norte Caxiense, lá no Rio de Janeiro. Um excelente seminário, muito bom, eu gostei foi maravilhoso para a minha vida. Porém, alguns conceitos, alguns versículos bíblicos, não há necessidade de ser um teólogo para que você possa interpretar, porque é muito claro já é claro demais o conteúdo da palavra de Deus. Então nós vamos, à luz da palavra, tirar algumas dúvidas. E esse estudo que vamos falar agora, que é sobre dons de língua, não vou ferir ninguém, não quero falar sobre manifestações de língua, não vou falar sobre esse assunto, eu vou falar o que a palavra de Deus fala sobre o assunto. E aí você vai tirar suas conclusões e fazer a leitura e entender realmente está escrito assim, então eu vou seguir dessa maneira. Não precisa ser teólogo, só apenas um bom intérprete de texto. Por isso a importância de um cristão estar lendo. Se o cristão lê, ele vai poder sempre, vai ter mais capacidade para interpretar um texto. Então vamos lá. O texto de início que nós vamos começar é de Atos capítulo 2, que é o princípio de tudo, né? E há uma divergência muito grande entre as igrejas sobre esse assunto. Os assembleanos não falam em língua, os batistas não falam em língua. Sabe, esse tipo de assunto que por mais que o tempo passe, ele ainda continua assim, sendo disseminado de uma maneira totalmente errônea, e não se deve ser dessa maneira, porque Deus não se agrada da divisão entre os irmãos. Mas vamos lá, o assunto é dom de língua. Vamos começar aqui falando sobre esse assunto aqui, que é Atos 2, capítulo 1. Vamos ler o que está escrito na palavra. A Bíblia que eu estou usando aqui, é a Revista Corrigida. A edição é Revista Corrigida, né? Essa daqui é uma Bíblia que é muito boa também, mais comum. É uma das mais comuns, mais conhecidas, aí, mais vendidas. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Só dar uma pausa aqui antes de entrar no assunto. Não teve naquela casa vento. Não teve vento. O que teve foi som de vento. Muita gente fala, o vento que... Não. O que aconteceu no dia de Pentecostes, que a Bíblia está dizendo, que veio um som de um vento. Ou seja, não moveu a roupa de ninguém, não jogou o cabelo de ninguém para o alto. Não foi vento, foi som. Segundo, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Outro detalhe, não era língua de fogo, era língua como que de fogo. É o que a Bíblia está dizendo. Como que de fogo, não é de fogo. Vamos dar um exemplo. Eles viram uma luz brilhante, umas línguas com brilhos parecido com fogo, com uma chama talvez espiritual, mas não era fogo físico. E não era fogo. Era um brilho que parecia fogo. Então eles falaram, como que de fogo? Então é importante atentar para esses pequenos detalhes. Você vai ver, língua de fogo, não era língua de fogo. Era língua como que de fogo. Parecia. Como se fosse uma luz, como se fosse uma lâmpada. Era o que eles entendiam como fogo.
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia em Jerusalém. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Em alguns versículos fala assim, na nossa língua nativa. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, judeus como prosélitos. Cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isto? E outros zombando, dizendo: estão cheios de mosto. Vamos lá. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que eles não falaram numa língua que eles não poderiam entender. Havia lá naquela cidade, vamos primeiro entender aqui. Havia naquela cidade a festa do Pentecoste, que ela já acontecia. Ela já acontecia. A festa do Pentecoste é uma festa de 50 dias depois da Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é quando Deus mandou o anjo para poder ferir os primogênitos lá no Egito, quando o povo estava escravo. O Senhor mandou eles pegar um cordeiro e sacrificar e pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das portas, para que quando o anjo passasse, não ferisse os filhos de Israel e ferisse somente os primogênitos do Egito. Então, em celebração a esse livramento e também, é claro, a libertação do povo de Deus do Egito da escravidão, que foi a última praga que o Senhor mandou sobre o Egito para libertar o povo de Israel, eles então, em memória desse fato maravilhoso de libertação, celebram a Páscoa. E o Pentecoste é uma festa 50 dias depois da Páscoa, chamada às vezes de festa das 7 semanas, que é uma festa de agradecimento pela colheita e pelo alimento que o Senhor tem dado para o povo. E claro que em Israel acontecia essa grande festa, isso trazia muita prosperidade também, vinha pessoas de todas as nações. Aprove a vontade de Deus de manifestar o seu poder, a descida do Espírito Santo, ocorresse ali no dia de Pentecostes. Ou seja, a festa de Pentecostes, ela já existia e ainda existe. Então o Senhor viu que havia várias nações naquele lugar e permitiu, então, fez então essa coisa maravilhosa, derramou, o Espírito Santo para que pudéssemos conhecer mais a Deus e sermos consolados, com a presença poderosa de Deus. Então, pensando bem aqui comigo, o Pentecoste continua acontecendo. E aqueles que vão na festa do Pentecoste não adoram a Jesus. Porque o judeu não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o Messias. Tanto que os judeus estão aguardando um Messias deles lá. Não é o que nós cremos ser o Messias, que é Jesus de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário e que nos salvou. Eles não acreditam que Jesus de Nazaré é o Messias que o Senhor havia prometido. Eles ainda estão aguardando, que ele está aguardando o Messias. Só que o Messias já veio para nós cristãos, e é o verdadeiro Messias, o Messias que é Jesus Cristo, já veio
para nos salvar. E eles ainda estão aguardando o Messias. Então, a festa de Pentecostes continua. Ela não é cristã, é uma festa judaica. Ah, mas espera aí, então, poxa, eu não sou pentecostal, não. Você pode se intitular pentecostal em razão da manifestação do Espírito Santo de Deus iniciar-se no dia de Pentecostes, sim. Mas se você levar ao pé da letra, um pentecostal original, ele segue a prática judaica. Então vamos lá. Estava cheio de pessoas lá que não falavam a língua dos apóstolos. Outro ponto é que a festa, todo mundo quando pensa no dia de Pentecostes, aí estavam todos reunidos no mesmo lugar. Dá a entender, alguns quando falam, que os apóstolos estavam reunidos num lugar e todo mundo estava lá em volta dos apóstolos aguardando eles, porque eles nem eram lembrados ali. Os apóstolos estavam lá no dia de Pentecostes, mas eles não eram o principal da festa. Eles eram perseguidos, desprezados. Eles estavam lá no meio, reunidos num lugar lá no meio. Mas ele não era a peça principal da festa, porque não existe isso, não tem como. Eles eram perseguidos na época, passavam grandes provações. E os judeus que promoviam a festa do Pentecostes. Nesse instante, o Espírito de Deus derrama seu poder desta maneira, como foi explicado aqui. Eles começaram a falar na língua deles, no aramaico, que é a língua mais antiga, mais atual. O hebraico é mais antigo. No aramaico, para eles na época. Só que eles estavam cheios do Espírito Santo e falavam em aramaico. E quem estava lá ouvindo entendia na língua deles. Quem fez a transliteração? Foi o Espírito Santo. É como se eu falo para você aqui em português e você entende inglês. Eu estou falando em português, mas o Espírito de Deus converte essa língua no teu entendimento e faz você compreender inglês. Para quê? Para evangelização. Então, todas as nações estavam lá. Qual seria o melhor momento para falar das maravilhas de Deus? No dia de Pentecostes. Vamos pensar aqui, se fosse no Rio de Janeiro, no Ano Novo, tá todas as nações lá no Rio de Janeiro. Então seria a igreja tal do Ano Novo? Não. Seria uma oportunidade que todas as nações estariam reunidas e a manifestação do Espírito Santo foi feita ali para que eles pudessem evangelizar. Então, a princípio aqui nesse texto, não é eu que estou falando, o que o texto está dizendo, quero que você leia Atos 2, do 1 ao 13, e tire a sua conclusão nesse pedacinho aqui. Os apóstolos não falaram nada diferente, falaram em outras línguas. Irmão, não tinha como. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Lucas, ele era um pesquisador. Ele não era apóstolo. Ele era um médico. Tanto que lá no livro de Lucas ele fala que tendo muito empreendido, olha só o que ele fala aqui no início do texto. Lucas não era apóstolo de Jesus, irmão. Olha o que ele diz, O que Lucas era, Lucas capítulo 1. Só para os irmãos entenderem, Pois tendo muitos empreendido por pôr-me em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram, ele não foi testemunha, transmitiram para ele, os mesmos que os presenciaram, testemunhas oculares, que viram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também, eu recebi as informações de testemunhas, ele era um repórter, que ele colheu as informações. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então, para que conheças a certeza das coisas
de que já estás informado. Ou seja, o assunto já estava no ar, né? O evangelho já estava sendo pregado. Lucas se empreendeu, né, em fazer a narração dos fatos. E ele fala: ó excelentíssimo Teófilo. Aí tem gente que fala que Teófilo era tio de Lucas, era primo de Lucas. Teófilo pode ser o nome próprio, mas Teófilo não era tio nem primo de Lucas. Teófilo é o seguinte: Theos significa Deus em grego. Philos significa amigo. Então, Teófilo significa amigo de Deus. Então, é para você, amigo de Deus, estar lendo a palavra, ter o conhecimento da palavra de Deus. Então, esse é o Teófilo que o Lucas está falando. Então, vamos lá. Ele pregou em aramaico, mas estava cheio do Espírito Santo. E quem estava lá ouvindo, que narrou os fatos, ele não ouviu em aramaico. Narrou os fatos, ó. Eles começaram a falar na nossa língua nativa. Ninguém ouviu uma língua que não pudesse discernir. Os apóstolos não pregavam e tinha outro interpretando, não. Foi direto. O que eles falavam em aramaico, eles entendiam na língua deles. Por que esse dom passou a existir? O Senhor trouxe esse dom muito importante para a evangelização dos povos. A evangelização dos povos. Então, leia, tire as suas conclusões. Se você não concordar com o assunto, faça teu comentário no vídeo. Mas eu digo a você, seja bem claro no seu comentário para que a gente possa responder. Não, porque minha tia... Não. Eu não estou julgando quem fala, quem não fala, não estou criticando ninguém. Eu estou falando à luz da palavra de Deus o que a Bíblia está dizendo nesse texto. No próximo estudo nós vamos falar também no mesmo assunto, mas vamos lá para Coríntios. Então, primeiro vamos começar aqui, ó, o que aconteceu aqui no Pentecoste. Eles estavam reunidos e falavam na língua deles, mas quem ouvia entendia em outras línguas. Lucas foi o escritor e traz aqui a narração dos fatos, que é a palavra de Deus, porque ele foi impulsionado pela uma ação do Espírito Santo de Deus, porque o livro de Lucas, os 4 evangelhos, cada um tem uma direção: judeus, gregos, romanos e toda a humanidade. Então, ó, Mateus é para os judeus, Lucas é para os gregos, Marcos é para os romanos e João é para toda a humanidade. Claro que todos são para todos nós, mas eu estou falando que as cartas foram direcionadas. Por isso que você vê, às vezes, o mesmo assunto, né, nos livros, de uma maneira diferente, né? Porque depende de quem estava lá vendo a situação. Não só tinha um cego em Jericó para ser curado, só que um autor relatou só o cego de Jericó, e o outro relatou muitos cegos que estavam lá. Então, muito obrigado pela tua participação. Se inscreva no canal, dê um like. E o nosso intuito é que você tenha um conhecimento da palavra de Deus. Divulgue esse estudo se você gostou, dê o seu comentário. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Paz.